pessoal, beleza? Todo mundo bem? Trazendo aqui pra vocês mais um episódio do Mercearia Show. E hoje com vocês, João Mancha, mais conhecido como Mancha. Ele é fundador do Convergência Social, um projeto... Deixa eu ver o que tem. Não vai ver nada não, espera aí. Se tiver coisa comprometedora, vai saber só durante a entrevista. E resolve não me grifaram não, galera. E resolve com o meu jurídico. Aqui. Valeu. Então, fundador do Convergência Social, que ele criou há mais de 15 anos. Há mais de 15 anos ou 15 anos? 15 anos. 15 anos. Por causa de justiças sociais, né? Então, é bem existencialista e bem voltado às especialidades da cena musical e de cultura, né? E de solidariedade, né? Sim. Então, vamos lá, então. Muito obrigado, Mancha, por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço o convite. Você tem o cara e toda a produção aqui. Rapaz, eu tô aqui, parece no estúdio de TV profissional, cara. Eu já fui na TV Cultura e, rapaz, e todo mundo te olhando aqui. Viu, diretora? Viu, produtor? Aí, de parabéns, hein? Viu? Tem diretor e produtor tem, aqui. Pô. Tá vendo? E... muito obrigado por ter aceitado. Se inscreva no canal, acione o sininho, dá aquele joinha pro canal aí a gente conseguir ter mais força e vontade para fazer esse rolê todo. E já aproveitando, vamos tirar a dúvida. Por que Mancha? Por que Mancha? Cara, a mancha é essa que vos fala aqui, ó, até que tá pegando esse microfone aqui. É porque é o seguinte, na verdade, diz a história da minha mãe, lenda de interior do estado do Pará, né? Eu sou paraense, sou natural de Belém do Pará. Aí a minha mãe falou que quando ela estava grávida de mim, há muitos anos atrás, uns 43 anos, vamos colocar, era comum o pessoal almoçar os animais ali da região. E aí diz que nisso tinha uma jabota, que assim se chamava lá o jabuti fêmea, a jabuti fêmea. E aí essa jabota teria sido sacrificada para ser almoçada. E aí na hora que passaram a faca nela, teria sido até o meu pai, espirrou esse sangue na mão da minha mãe, que estava grávida de mim. E este sangue manchado na mão da minha mãe grávida de mim teria se propagado para a minha existência e veio para cá. Essa é a lenda de interior. Mas assim, essa mancha ela acabou ficando, né, por todo sempre. E aí quando eu fui fazer capoeira, né, eu não tinha um apelido e tudo. Na verdade estava chamando de Magui, o meu irmão era o Mr. Magu, do personagem do desenho, que ele tinha um óculos bem fundo de garrafa. Aí chamava ele de Mr. Magu, aí me chamava de Magui. Aí logo depois o pessoal acabou adotando o apelido na capoeira de Mancha mesmo. Assim ficou. É claro que ao longo da minha história eu sofri algumas tirações de sarro, um bullying aqui no colégio ou não, porque me chamava de mão suja também, né? Mão suja, criança. Mãe, por que ele tem a mão suja? Ele não lava a mão e tudo, sabe? Porque, tipo assim, a mãe, não, vai lavar a mão, menino, vai lavar a mão, menino. Ah, mas ele não lavou a dele. Então tinha essa coisa. Mas com o tempo eu disse, cara, quer saber? Eu vou internalizar o Mancha como nome artístico, porque uma vez eu fui dar uma palestra. Fui professor na universidade. Professor não, fui ministrar um curso, um treinamento na área de computação. E aí o meu nome eu achei que estava pouco impactante. Porque assim, com vocês o palestrante, o professor, o tutor lá, João Paulo Souza. Achei que tava, sabe, então... Aí depois, cara, acho que um nome diferente, assim, ia dar um impacto maior. Souza é muito comum, nada contra. O Souza é um nome que eu muito honro, né? Quantos Souzas e Silvas temos no Brasil. Mas eu achei que o Mancha ia ficar um pouco mais impactante. E assim ficou. Ficou legal. Mas não problema não, você não precisa internalizar, não. Eu tenho um número de uma psicóloga muito boa que eu posso te indicar, tá bom? Não tem problema não, temos aí. É só indicar. A Manu agradece. E as minhas cuecas também, porque minhas cuecas vão só pro estúdio, né? Que aí eu deixo de comprar cueca pra comprar equipamento pra vocês. Pois tá precisando dar uma renovada. Então vamos lá. Como surgiu a ideia da criação do Convergência Social? Tá. Bem, senta. Ó, a gente já tá todo mundo sentado aqui. Senta que lá vem história, né? Cara, o Convergência Social é o seguinte, vou tentar ser breve, mas é importante pra você entender a conexão da parada, né? Belém é uma cidade tradicionalmente católica lá. O meu berço foi católico, hoje eu não me intitulo como católico, não me intitulo com nenhuma religião.
trabalho a minha espiritualidade. Eu acredito que existem forças maiores, tipo no filme do MIB, que tem aquela bolinha no final do filme, que tem talvez alguns seres que a gente não compreende dominando aqui, né, orquestrando, e tem outros seres que orquestram esses, são vários mundos. Eu acho que assim, chega uma hora que às vezes a gente tem que parar de especular e dizer, cara, a gente tem que viver, tem que produzir, né? Então, a minha crença na época, né, era muito assim voltada a preciso ajudar o próximo. Isso é de lei, né? Acho que é um princípio de muitas religiões, imagino. Só que o que eu observava? Eu sempre fui muito sensível, eu sou um cara que choro fácil, me emociono, me sensibilizo, só que eu sou muito também de focar em atitude. Inclusive o slogan do projeto do Convergência Social é atitude que evolui. Porque de gogó, de um monte de conversa, o mundo é cheio. Mas atitude mesmo, e atitude nas pequenas coisas, sabe? De você, por exemplo, ver se parar o carro, ver que tem uma coisa no meio da rua impedindo, alguém pode se acidentar. Você para um carro, tira aquele negócio do meio da rua, sabe? São pequenos gestos de você buscar um equilíbrio dentro do sistema. Isso também eu trago da filosofia, né? Eu já fui da Escola Nova Acrópole, também a gente estuda muito os filósofos antigos, mas no sentido não só do que eles pensavam, mas de como eles agiam, né? Que é o reto agir. E é o que o menos tem no Brasil, né? A nossa incongruência, a dissonância cognitiva é o termo. Eu penso isso, mas faço totalmente diferente. E o filósofo, ele era admirado pelo que ele realmente fazia. Aí depois se estigmatizou, né? O filósofo, o grande pensador e tudo, mas no fundo o que definia a parada era a ação diferenciada. Então eu já tinha um pouco desse berço quando eu era criança e começava a observar inconsistências em vários discursos religiosos. Eu dizia, caraca, cara, por que as pessoas estão aqui dentro da igreja, estão aqui, hosana nas alturas, se abraçam, testemunhos maravilhosos e tudo, mas quando dava aquele passinho para fora da igreja, aí tem muitas pessoas com deficiência na porta de igreja e tudo, né, pedindo auxílio, enfim. E as pessoas pisavam fora e, de repente, olhavam para um lado, para o outro, a pessoa aqui pedindo alguma coisa para ela ignorando. Cara, rachava meu coração, cara. Eu dizia, cara... Aí eu falava assim, porra, Deus, como é que é possível? Como é que uma pessoa dessa se intitula cristão? Na minha época, com 12 anos, era uma criança precoce. E aí, de muitas revoltas ali, eu disse, cara, quer saber? Eu não vou me definir mais como nada, porque este rótulo não acho que me representa bem. Vai queimar meu filme. Eu já olhava assim e disse, cara, acho que não me pertence. Mas existe um princípio dentro do que a religião falava à época que precisa ser preservado. Preciso aprender a respeitar o outro, a amar o próximo dentro das diferenças dele. Tem algumas que são difíceis para amar, viu? Tem umas pessoas que são foda. Mas eu comecei assim, cara, então eu vou seguir esse norte sem me vincular a nenhuma religião. Só que na época eu saí tipo aquele garoto solitário tipo aqueles caras de filme de ação, sabe? Quando o cara ele coloca uma bomba que vai explodir aqui em 5 segundos. Mas ele é tão foda que ele sai caminhando da sala em câmera lenta, explode atrás dele, ele... Cara, não tem, é destemido. Só que eu achei que eu ia ser assim, destemido. Só que na hora eu disse, cara, eu não tenho base. Né? A nossa mente humana ela é construída em cima de bases, né? Morais, sociais, dentro do contexto que a gente vive. Eu disse, cara, mas se eu não tenho uma base moral vinculada a uma religião, que base moral eu vou ter? Já era uma pergunta filosófica, né? Eu disse, é possível ser uma boa pessoa sem ter uma base, que era a única que eu tinha até então. Então, eu segui com um certo conflito ali e tudo. De repente, eu conheci o hip hop. Eu conheci o rap nacional, que na época, na década de 90, era muita letra, soco na cara, sabe? De escrachar a realidade mesmo. Eu faço uma analogia, que foi uma reflexão tipo a do Tupac Shakur. Tupac Shakur foi um rapper, já foi assassinado em 96, depois de uma luta do Mike Tyson, enfim. Treta lá de costa leste, West Coast, East Coast, né, que tinha. Então, mas ele fazia... quando ele lançou o álbum Tupac Apocalipse Now, enfim, o álbum era esse. E ele falava justamente sobre isso. Ele defendia a tese de que a guerra do Vietnã só teve um recuo quando o pessoal mostrou como os americanos estavam se ferrando tudo,
Quando começaram a vir imagens, fotos, que a coisa não era aquela coisa bonitinha. Ai, meu filho, um grande herói, tudo. Mas quando mostravam as fotos, chocando o que era realmente a guerra, o pessoal teria dado uma recuada. Aí ele lançou esse álbum, e aí eu disse, porra, cara, o álbum dele era essa proposta. Quem sabe eu cantando toda a merda que tá acontecendo de uma forma muito escrachada, os grupos conservadores nos Estados Unidos bloquearam o álbum dele, tiraram das rádios. Quem sabe assim as pessoas não abrem seus olhos. E foi um pouco do que eu comecei a pensar. Eu disse, cara, essa letra é o que as pessoas precisam ouvir, cara. As pessoas precisam, sabe, reconhecer a realidade cruel, injusta e caótica em que se vive, cara. Como é que a gente pode se sentir tão feliz com tanta gente lá fora na miséria, sabe? Então isso eram perguntas, conflitos ali que eu tinha. E aí, daí em diante, eu comecei a pensar, cara, como é que eu posso agir um pouco mais, né, em prol da humanidade? E não tinha um viés religioso, o hip hop, né? O hip hop já tinha as bases de justiça social, liberdade de expressão. Ela já tinha várias bases que motivavam uma organização social melhor. Infelizmente, quem está me assistindo aí talvez discorde, mas eu creio que hoje o hip hop se perdeu um pouco, né, na sua essência, como muita coisa que fica muito popular vai perdendo a essência. Mas foi dali que teve o meu grande impulso para agir e fundar, né, um pouco depois o Convergência Social. Uhum. Se me permite só um parêntese, eu não sei se eu já falei isso em alguma entrevista, mas vou fazer só um parêntese aqui. Pessoal, abram a mente de vocês e lutem contra os próprios preconceitos. Eu vou dar um exemplo de como eu era preconceituoso, galera. Fala bem, eu não quero que ninguém faça nenhum corte depois, né? Mas para vocês terem ideia, quando a Rádio Jovem Pan foi para Belém, ela era só house music. Tuts, era só isso. Meu irmão tinha 16 anos, já estava começando a querer sair para uma festinha. Eu só tinha 12, né? Quando eu vi aquela música, eu disse, cara, esse house aí, rapaz, não sei não, isso é coisa de malandro. Pra mim não, isso é coisa de malandro. Resumo da ópera, eu comecei a ouvir, de tanto ele ouvir junto, eu comecei a gostar, abri a minha mente, e não demorou muito, sabe o que aconteceu? Virei DJ de house. Olha só que loucura, né? Comecei a mixar house num toca-fita que eu tinha, sabe? Não era nem disco. Pra você ter ideia, eu fazia scratch. Eu fazia em toca-fita, cara. Eu fazia assim, ó, no dedo aqui. E aí eu comecei a gostar disso. Só que logo depois, o que aconteceu? Não tinha MTV, né? Poucas, não sei como era aqui no DF, mas lá em Belém era o UHF. A gente tinha que colocar uma esponja atrás da TV, tinha toda uma gambiarra para pegar o sinal. Aqui também, o tinha HF. que ter aquela anteninha, era uma anteninha diferente, que eles falavam que era espinha de peixe. Isso. Mesmo assim ainda pegava uma dificuldade. Chuviscado, né? Era difícil. E aí eu comecei a ver uma época MTV, tava aquela febre, vamos assistir. E de repente eu vi um programa que era o Yo MTV Raps, e aí eu tava olhando assim, e o pessoal, né, e a galera cantando lá, e aí de repente eu olhava aquilo, aí eu, rapaz, não, isso é coisa de malandro, que música é essa? Só que de repente, no meio de um videoclipe, o que aparece? Parece um DJ lá, né, o cara fazendo altos scratch, e aí eu olhei, que eu gostava de scratch já na época, né, do house, eu olhei, caraca, o que esse negócio de scratch tem a ver com essa música aí, né, eu ficava pensando isso. Só que na época a gente era muito fominha, né? O programa era toda terça-feira às 10 da noite, então eu esperava a outra terça para ver algum chuviscado de imagem, para ver como os caras faziam. Porque, para quem não sabe, o hip hop são 4 elementos, né? O DJ, o grafite, o b-boy e o MC. E tem campeonatos específicos de DJ, cara, só de scratch. É um negócio assim de louco, cara, um nego muito animal. E aí eu ficava assim, eu disse, caraca, cara, eu vou ver um pouco. E aí nessa coisa de esperar esse som, né, com algum scratch, eu comecei a ouvir os raps que estavam rolando. E foi aí que eu, voltando para o início da minha fala lá, que eu me conectei com o rap quando eu vi que as falas eram muito profundas, né? Até que eu ouvi uma música do Taíde e DJ1, que foi tipo um Eurecas para mim, que o Taíde e DJ1 são clássicos, né, no berço do hip hop nacional, e é uma música deles que eu recomendo todo mundo ver. Essa letra é um soco na cara, mas é de uma força assim, de impulso mesmo, para viver e fazer. O título da música é Nada Pode Me Parar. Essa letra é muito foda. Canto ela até hoje, assim, no meu imaginário aqui. Então ali eu já curti rap. Ainda demorou muito, já falo um pouco dessas minhas searas todas. O meu irmão
tava na janela e vi um amigo meu lá atrás de um bloco, gingando capoeira, né? Tava gingando. Aí ele me chamou aí, mano, vem ver aqui, olha o que o Alan tá fazendo ali. Um amigo nosso lá de infância aí, gingando lá, e eu olhei, rapaz, isso é coisa de malandro. Tudo era de malandro. Tudo era coisa de malandro. Aí demorou muito, passou um tempo, desci lá 2 dias depois, comecei a ficar curioso, porque eu sou um cara muito curioso para aprender e tudo. Quando eu vi, tava gingando. O que a história nos traz até hoje, né? E acabou com muitos anos de treino, né? Em alguns grupos de capoeira eu me tornei professor de capoeira, né? Sou professor de capoeira pelo Raízes do Brasil, Corda Roxa. Estou até nesse momento parado, mas eu dava aula até antes da pandemia. E aí, pouco depois, só para fechar o lance do preconceito, como a gente vai sobrevivendo a isso tudo, a minha mãe, ela tem uma descendência mais de indígena com português. E o meu pai é negro. Na quebrada do meu pai, vamos colocar lá em Belém, a família toda é do samba. Compositor, sabe, faz letra, samba enredo, tem o primo que canta e tudo. E aí o que acontece? Um dia o meu pai chegou lá, e eu mixando os meus house lá e tudo, fazendo um monte de experimento. Aí meu pai chegou com 2 CDs. Filho, olha o que teu primo tá ouvindo aqui, olha isso aqui. Aí eu vi, era a capa do... Era o Sepultura. Eu ia esperar que você falasse Sepultura é coisa de malandro. Mas exatamente falei. Quando eu peguei a capa de Sepultura, Chaos AD, e aí tinha um álbum do Metallica que era bem de boa, era o Load na época. Mas eu olhei a capa de Sepultura, olhei assim, eu já pensei, rapaz, o que o meu primo tá ouvindo? Isso é música de malandro, cara. Aí passou o tempo, de repente, coloco o CD, gravo, passo pra fita, começa a mixar. Eu fazia mixagem de Metallica pra Sepultura, sabe? Umas passagens. E aí, o que aconteceu? Fui ver a letra do Sepultura, Chaos AD. Quando eu vi a visceralidade da letra, me conectou, tinha conectado também com o rap, né? Uhum. A visceralidade, cara, a denúncia, o protesto, sabe? A inconformidade, que era uma coisa que até hoje, na verdade, me move. Essa inconformidade com o mundo cruel e caótico que nos move. E dali aí veio uma decisão mais à frente de fazer o Convergência Social. E quais foram essas... a criação foi lá em Belém ou foi aqui já? Foi lá em Belém. E como foi o início as dificuldades da criação do Convergência lá? Cara, na verdade, assim, o Convergência Social ele é um projeto, de certa forma, muito simples. Ele é muito... Eu acho que ele traz muito a minha marca, essa força de viver e de transformar o mundo, mas ele é muito simples. Ele simplesmente... Na época eu já estudava um monte de coisa, sabe? Sempre fui meio diferente, assim, estudava muita coisa. Aí você já estava em quê? Na faculdade, ensino médio? Eu fiz ciência da computação na UFPA, mas eu passei 3 anos da faculdade, confesso, matando muita aula, porque eu ia pra biblioteca... Descobrindo o que queria da vida, né? Não, eu gostava que o curso ele era meio ruinzinho, tinha umas questões, foi ciência da computação. Mas sempre a minha paixão mesmo é pessoas, sociedade, entendeu? É comportamento humano. Então eu ia muito pra biblioteca e ficava lendo linguística, semiótica, que é um tema muito complexo, Charles Peirce, sabe? Umas viagens assim de caraca. Eu lembro que eu li um livro na época, Filosofia da Estética. Eu disse, cara, que estética, todo mundo acha, né? Um assunto tão banal, estética. Eu dizia, caralho, quando eu fui ler Filosofia da Estética de um francês lá, eu disse, caraca, cara, que viagem é essa, cara? Porque é isso, né? Essa caneca pra ti é bonita ou é feia? Pode ser bonita, né? Mas por que é bonita? O que a faz ser bonita? Que nível de curva ou de harmonia? E o que é harmonia? Cara, tu começa a entrar no loop ali. E era esse tipo de coisa que eu lia. Linguagem, neurociência, né? Como o cérebro funciona. Então foi o meu grande berço. E aí que eu comecei a observar. Eu matava aula, ia para aulas de direito, né? Por exemplo, ia com... O Ronald aqui, que tá no backstage, o Ronald estava lá, na frente de uma sala. Cara, tu é aluno de quê? Cara, aqui é curso de psicologia. É mesmo? O que vai ter aí? Vai ter psicologia cognitiva. Cara, eu posso entrar aí? Não tinha controle nenhum de sala, né? Cara, eu entrava. Aí ia com a nossa colega ali, aí a disciplina Filosofia do Direito. Cara, posso assistir? Então eu vivia assistindo aula dos outros cursos e não do meu curso. Mas isso me ajudou muito para embasar o Convergência Social, de construir essa visão de que, recitar o Nietzsche aqui, né, o filósofo Nietzsche, quanto maior o número de visões distintas,
que saibamos empregar em uma mesma coisa, maior será o nosso conceito sobre ela, a nossa objetividade, a nossa expansão ali, né, do que é aquilo. Então isso aqui pode ser só um copo, um recipiente de água, é um copo com uma caveira, é uma simbologia do metal, de motociclista, pode ser uma arma, entendeu? Pode ser um objeto afetivo para você. Então, qual é a nossa capacidade de ver as coisas de diversos pontos de vista? Então, aí o Convergência Social veio para isso, então, de trazer, né, um sol aqui, né? Ter uma convergência, que a gente precisa ter várias disciplinas que modelem a mente humana para produzir um comportamento social melhor. Terminou a faculdade? Eu terminei computação ainda, consegui terminar. Aí foi chamando um de cada, formando, chamando lá, fazendo, convidando, o pessoal. Não, aí basicamente... Você entrava na outra turma, não, você tá fazendo nada. Não, vamos ali formar um negócio. Não, eu ficava realmente na turma lá, os outros que saíram eu ficava lá. E aí, como que foi, qual foi o primeiro projeto? Cara, então, aí, assim, projeto dentro da área da cultura, eu vou já fazer a migração para 2017. Mas lá em Belém foi muito atividade de assistência mesmo, assistência social, vamos fazer um mutirão, vamos lavar, sei lá, pintar, por exemplo, Fundação Pestalozzi lá em Belém, vamos fazer um mutirão para pintar, lavar banheiro, vamos fazer doações. O meu foco inicial era sempre esse de acolher os mais necessitados. Sempre foi esse. Né? Tanto que eu tenho uma política minha até hoje, que é assim, eu procuro não invisibilizar ninguém. Aquela ferida, quando eu era criança, foi tão forte que eu prometi. Eu disse, cara, eu não vou invisibilizar as pessoas. Pode vir uma pessoa que esteja mal vestida, pode vir uma pessoa que está até meio assim, meio chapada, mas eu vou reconhecer a existência dela. Porque já tem invisibilização demais no mundo. Eu disse, cara, eu não posso ser mais um para ajudar nesse processo. Agora, é claro que eu só sou um, né? Eu não sou todo poderoso de forma alguma, né? Eu sou um, mas eu procuro, na minha entrega humana, fazer isso. Cara, eu não vou invisibilizar as pessoas. Vou ouvir, vou acolher, vou doar um pouco do meu tempo, da minha energia. E esse foi o grande movimento. Só que aí, indo para 2017, qual foi o primeiro projeto nessa linha? Brasília. Já em Brasília, aí foi isso. Que aí em Brasília foi mais cultural. Foi cultural. Cheguei aqui em Brasília, caralho, onde é que tem rock aqui, metal? Que eu já curtia metal lá em Belém, né? Aí eu disse, cara, onde é que tem aqui? Pô, me deu aquele agonia, porque eu vim para Brasília morar na Asa Norte, não conhecia nada aqui. A galera do trampo, ninguém era conectado com heavy metal, com a cena mais assim, underground. E aí, o que eu observei? Que tinha lá no Conic. O pessoal, o Conic, cara. Ih, rapaz, não vai lá nesse local não sei o quê. Pelo contrário, fui lá, o Conic, me apaixonei, Conic, coisa de cara. malandro. Conic, coisa de malandro. Pra ver, nessa época eu já não respondi isso, né? Eu disse, pô, se for coisa de malandro é boa, né? Porque todas as coisas de malandro que eu disse que eram ao longo da minha vida foram maravilhosas e me fizeram ser quem eu sou. E aí eu fui lá e eu disse, pô, isso aqui é um ambiente diverso, cara. E aí tem loja de skate, grafite, rap, CDs, vestuário, tem tudo lá. Tinha, acho que cine pornô, não sei se ainda tinha. Tem acho que ainda tem. Lojas de sex shop. Cara, ambiente diverso, nóia, cracudo. Boate de tudo que é jeito. E eu disse, cara, isso aqui é como a sociedade realmente está se organizando. É o que ela está emanando, precisando estar aqui, cara. É diverso isso. E lá eu conheci a galera, tá falando com o Ronald ainda há pouco. Lá eu comecei a conferir o quê? As batalhas de rima, na época, isso em 2010, 2011. Mas, na verdade, era mais fraco na época. O que era muito forte era a batalha de b-boy, que é a galera que dança breakdance, né? E aí, cara, nessa época, eu comecei a ajudar os encontros de b-boy, eram batalhas mensais. O pessoal ali, o Rivas, né, que... O Cabala, irmão do finado DJ Jamaica, ele que comandava. Até hoje ele é cerimonialista hoje também, né? Dos eventos. Que a Red Bull hoje faz os BC1, né? São eventos de b-boy. Então ele sempre foi e eu sempre ajudei. Só que eu senti aquela falta no metal. Quando eu conheci a cena, que estava assim, e na época sempre eu vou fazer essa crítica, o pessoal, valorizem as pessoas que não têm bandas. Elas podem ser um parceiro seu. Porque eu me colocava muito na época para sempre filmar e entregar alguma coisa para as bandas. Só que a câmera era
câmera, sei lá, aquela 640 por 480, resolução VGA com áudio ruído pra caramba. Melhor do que TechPix. Pois é, na época era o que a gente tinha, mas eu via um pouco disso, assim. Quando o pessoal olhava pra mim, eu era magrelão, um óculosinho, cabelo lambido, bem nerd, o pessoal, esse cara não tem a linguagem de quem curte metal. Logo, bora dar um pé na bunda desse cara. Então, poucas pessoas me davam moral, sacou? E eu queria ajudar, mas as pessoas não se sentiam à vontade para receber. Porque eu não tinha uma linguagem de metaleiro nem nada, né? Então não tinha banda, então eu senti isso, sabe? Uma certa babaquice da cena aqui. Aí quando eu já tive banda, que foi o Peso Morto, em 2013, aí parece ser, não, agora esse cara é baterista, agora ele faz parte de um seleto grupo de seres humanos aqui. Eu disse, para com isso, entendeu? Mas tem essas coisas, e depois eu posso até explicar um pouco, indo para o nível mais das neurociências. Mas enfim, era o que eu tinha na época, e aí eu cheguei e disse, cara, tá tendo os eventos e tudo, tocava. Cara, quer saber? Um monte de gente está reclamando de evento, tudo, porque eu, sempre nesse espírito, porque eu não tiro a bunda da cadeira e vou fazer meus próprios eventos. Não, eu vejo um monte de gente, vamos ajudar a cena, esse foi o princípio. Aí eu fiz em 2017 o Mancha Hellfest, que pode parecer meio narcisista o nome, né? É porque eu tocava em 3 bandas, né? E a ideia era fazer um festival meio comemorativo, esse primeiro. Quais as bandas? Que era a Doicode, a Peso Morto e o Mofo. Foi em setembro de 2017, no finado Ragnarok. E teve uma outra banda de abertura que foi a do Felipe, a Beholder's Cult, à época. E ali eu comecei, sabe? Claro, com muita humildade, né? Entendendo as nuances de um evento, fui fazendo. E dali nunca mais parei. Só que nessa jornada aí, acho que são uns 25 eventos nessa área, né, da cena underground, mas várias outras ações dentro da área esportiva e da área do teatro, né? Apoiando peças de teatro, patrocinando até, né, deslocamentos, assim, viagens de artistas do hip hop, patrocinando também, apoiando e dialogando com o poder público em algumas situações para apoiar o esporte, que no caso a calistenia, que eu treinava calistenia, exercício em barra, né? Então tem treinava também na época. o de arrecadação de alimentos, não tem, se eu não me engano? Sim, aí tem, assim, né? por padrão, assim, os eventos todos sempre arrecadavam alimento, doava aqui na Fale, Recanto das Emas. Aproveita o evento como uma ponte para as partes assistencialistas. E mobilizar as pessoas para criar esse viés, né? Tem gente que condena, assim, mas eu, particularmente, eu vejo mais motivos para continuar, sabe? Porque o pessoal, às vezes, acaba indo para a linha de que não vai resolver o problema de ninguém, sabe? Só que, tudo bem, e olha o que eu vou te falar. Só que quando a gente vê a escala de necessidades humanas, cara, a gente precisa estar alimentado. A gente precisa estar alimentado para a gente poder fazer outras coisas. Se a pessoa não tem nenhum alimento, cara, é tipo escola, entendeu? Quero que a criança aprenda. Como é que a criança vai aprender se ela não tem nem... Né, é igual aquela alimento. bobagem que fala, né? Você tem que ensinar a pessoa a pescar. Primeiro, como que ela vai segurar a vara se ela não tá dando a vara, se ela não tá dando conta de segurar a vara? Como que ela vai segurar se ela não tem energia, não tem um alimento, não tem uma fonte de proteína para ajudar? Não é assim, sabe? Que as coisas. Primeiro você tem que dar uma força e depois fazer a pessoa se levar, né? Igual você tava falando da questão da igreja, né? Tipo, eu vim também de família católica. Sim. Nessa época de pessoas defendendo ditadura, aproveitando por causa do tema do filme, né, e tal. Aí as pessoas eu vejo como uma pessoa, assim, pra quem não conhece igreja católica você senta a missa toda com Cristo crucificado na sua frente. Aí eu fico imaginando como que tem gente que vai pra missa 1h30 sentada, olhando pra aquela imagem com o cara crucificado, porque se você estudou na catequese, você sabe que aquilo que ele sofreu foi tortura. Sim. E defende tortura, velho. É uma incongruência animal. Sabe? Ou você não tá entendendo, sabe? Aí vamos pro lado mais nerd. O cara assiste Star Wars e fica do lado. Aí fica lá, que legal, a resistência. E tá do outro lado. Vai! Não tô te entendendo, cara. Não tô te entendendo. Vamos parar um pouquinho e raciocinar? Sabe? Tipo... as coisas assim. E outra, já que ele tava falando também de quem não ajuda, às vezes não é de banda e quer ajudar, para de ter preconceito com as outras bandas, sabe? Se não é estilo que você gosta, fica na sua. Mas pelo menos convida.
saca? Ele pode te ajudar de outras formas. Às vezes o cara sabe fazer uma coisa que você não sabe. Tem muitas paradas hoje que dá pra fazer que cara, hoje em dia tem gente que não sabe mexer com o celular. E o outro lá que o outro pode tirar a foto, o outro pode ajudar a carregar. Tem muita coisa pra fazer, velho. Muita coisa pra fazer. Vi aí, voltando pra entrevista, desculpa o desabafo aí. Eu endosso esse desabafo, sim. Eu acho sim. que você ia gostar de mim, que você falou de pegar no show. Você vê que a gente mora aqui, eu moro e o estúdio é na frente da avenida, né? Direto eu passo catando parafuso e prego que fica na avenida. Eu vou, opa, velho, porque pode furar o meu pneu. Sim. Então, são coisas pequenas, né, que a gente tem que se ajudar. Mexendo no livro aí. Desde o lixo, bonito. Aqui eu também trouxe, né, aqui um livro que... Hoje tá chique, a gente tem um cara que escreve livro, ó. Esse aqui é um livro que... vamos aqui. Esse aqui é um livro que eu lancei junto com outros autores, né, em 2023. Basicamente, o termo é um jargão em inglês, mas eu prefiro falar mentalidade do sucesso. Esse sucesso também é um termo que é muito comercial, apelativo, eu reconheço. Mas o que importa é o conteúdo dele. Então, assim, o conteúdo dele é bem prático. Em que sentido? O que é sucesso para as pessoas, né? Às vezes a gente fica, o que eu defino hoje como sucesso para mim, por exemplo, Carlinhos? Eu vejo muito assim. As pessoas colocam o sucesso como uma coisa muito distante, sabe? Tipo, deixa o Carlinhos mostrar ali. Aí, ó. Essa foto aí. Aqui você tá parecendo... É tipo o Pablo... como que é o nome do cara? Não. Pablo... Deus do céu. Deus do céu. Não me compara. Apesar de eu ter formações... De eu ter percorrido alguns caminhos que ele percorreu, mas não quer dizer que o nosso destino seja o mesmo, de forma alguma, né? Mas, basicamente, o livro traz muito essa questão, assim, né? De como a gente trabalhar a nossa mentalidade para ter um resultado melhor. Uma satisfação pessoal, uma satisfação social. No meu caso, eu falo muito sobre zona de conforto. O quanto essa zona de conforto, ela é perniciosa, sabe? Você tá ali acomodado. Quando você vê, você nunca mais sai do lugar e não evolui na sua vida, não desenvolve, não busca aprender coisas novas, criar novas conexões e, principalmente... se auto-melhorar. Tem as pessoas que falam, não, eu já sou desse jeito, né? Então, quem quiser que me aceite e tudo mais. E eu sou um cara muito assim, obstinado por uma evolução contínua, sabe? Cara, a gente tá aqui para evoluir, cara. A gente tá aqui para se adaptar às mudanças. E as pessoas são eternas mudanças, né? Seja no jeito que elas são, seja nas que vêm e entram nas nossas vidas e saem. Mas eu preciso estar mais forte para lidar com tudo isso. E o que eu vou fazer aqui para realmente deixar o mundo um pouco melhor? Não, vou me acomodar. Então, eu sou um cara muito inquieto. Esse é um viés do meu certo ativismo, entendeu? Porque, cara, eu não consigo me conformar e ver tanta merda acontecendo. Agora, eu poderia ser ainda mais ativista, e realmente eu poderia. Eu não alcancei, talvez, esse nível na minha evolução aqui humana, mas dentro dos recursos que eu tenho em mãos, eu procuro fazer a diferença, né? Eu lembro que eu vou dar só uma passagem aqui para vocês que me impactou muito também. Quando eu morei um tempo em Belo Horizonte. Fui trabalhar lá com Business Intelligence, área de telecom, né, na Telemix celular. Fui trabalhar lá e aí de repente trabalhando, conhecendo os colegas de trabalho, uma colega nossa me chamou para fazer parte da Herbalife, na época, em 2003. Eu lembro. Lembra da Herbalife? Dos carrinhos. Só que eu detestava aquele slogan do broche lá, perca peso, pergunte-me como. Eu dizia, cara, eu nunca gostei dessas coisas muito apelativas, sensacionalistas. Né, não, aí cara. Os gordinhos ficavam chateados. Só que o que acontece? Como eu já era um cara mais profundo, eu disse, não, peraí, deixa eu entender o que está por trás. E aí teve um consultor que ele trabalhava nos Estados Unidos, voltou para o Brasil e ele trabalhava nos Estados Unidos com desenvolvimento de pessoas. E aí ele foi falando de questões de comunicação, foi falando sobre nutrição celular, e aí que eu olhei que, o produto é bom mesmo, né? Tem um monte de coisa ali, né? Equilíbrio de nutrientes, fibra para liberar o intestino, um monte de coisa da lógica. E aí eu comecei a gostar dessa parada. Só que em uma das apresentações dele, ele trouxe uma passagem que me marcou muito, que foi o seguinte. Eu tinha aquele primeiro dilema que eu falei, né? Cara, como eu vou ser uma boa pessoa se eu não tenho bases biológicas, uma base moral? Aí eu encontrei o hip hop, algum caminho, e depois fui vendo que era possível, beleza.
Só que depois veio a música Nada Pode Me Parar. Eu disse, pois é, cara, eu vou ser um cara raçudo. Eu era muito rebarbado quando eu era menor, né? Eu sempre fui muito questionador, né? Hoje eu já regulo mais isso, sim. Eu sempre fui muito de argumento. Eu era uma criança chata, na real, né? Tipo assim, alguém discordou, não, por que você discorda? Qual que é o seu argumento? Era chato. Aí passou isso, e aí nessa apresentação eu já tinha outro dilema, que era o seguinte, tá, cara, eu só sou uma andorinha, cara. Uma andorinha não faz verão. Como é que eu posso realmente ajudar o mundo sendo só um cocôzinho de nada, né? E aí nessa apresentação dele tinha uma passagem, que é metafórica, claro, mas era assim, falava de um garoto que foi para a beira de uma praia, não sei se tu já ouviste essa passagem, que ele vai para a beira de uma praia com um cientista, a observar o mar, né? A maré enche, desce, não sei o quê. E aí, toda vez que a maré secava, esse moleque ia para a beira da praia cheio de estrela do mar, aí ele pegava, jogava um monte de volta para a água. E o cientista fazia um monte de anotação e tudo, ficava lá. Aí teve uma hora que o cientista olhou, porra, esse moleque todo dia acorda, joga um monte pra água, volta, porra, todo dia tem isso, qual que é a desse moleque? Aí o cientista esperou, no 5º dia, o cientista vai lá. Garoto, o que tu tá fazendo aí e tudo? Aí o garoto olha pra ele com uma naturalidade, tô jogando as estrelas de volta pro habitat natural delas. Mas você não percebe que tem centenas, milhares aí, você não joga nem a metade, fica um monte para fora. Que diferença isso faz? Aí o garoto para, respira um pouco, se ajoelha, pega mais uma e joga de volta para a água. E ele fala assim, que até me emociona, ele fala assim, para essa eu fiz a diferença. Cara, e eu acho que isso foi um eureka, assim, pra minha vida, porque eu disse, cara, eu não vou ajudar todas as pessoas do mundo, mas eu vou ajudar a melhorar a vida de algumas pessoas, porque eu puder, né? E eu acho que se a gente pensasse um pouco mais nesse modelo, sabe? A gente ia se doar um pouco mais pelas pessoas, ser menos egoísta, menos filho da puta, menos, sabe? A gente ainda tem uma consciência muito pouco expandida, saca? De bolha também. A gente tem uma consciência muito de viver em bolhas, né, velho? É. Legal você falar, eu tenho percebido que assim, tem gente que sabe das realidades, mas como ainda vive numa bolha, especialmente quando começa a trabalhar, tá envolvido em trabalho, envolvido em muita coisa, aí começa a trabalhar ali, não tem tempo para mais nada, vai pro trabalho, volta, vai pro trabalho, volta, e acostumou na bolha, pode falar socialmente também, na questão regional também. Às vezes, é uma questão, vamos colocar aqui para quem tá assistindo que não é de Brasília, Taguatinga é uma periferia, mas não é uma periferia pobre, é uma periferia que tem classe média, aposentada e tal, mas a gente tem a menos de 1 quilômetro, 2 quilômetros, uma periferia pobre mesmo, de gente ainda que não tem saneamento básico, que não tem nada, que é logo aqui, que do nosso palácios, né, nos nossos palácios não dá nem 30 quilômetros. Então as pessoas não têm essa distância de 30 quilômetros, não sabem uma realidade da outra, e é muito pequena essa distância. Então é uma bolha que a sociedade vive, que às vezes eu fico assim, eu falo às vezes, até um dia desse comentei, amor, a gente às vezes tem que pegar e sair dessa bolha. Igual a gente aproveitou vomitando a ceia, teve a arrecadação, a gente tem a Manu que ainda tá crescendo ainda. Fala, amor, o que você acha da gente levar a Manu no dia da distribuição? Pra ela já muito bacana. Sair da bolha logo cedo e não ter uma impressão de que ela vive fechada numa situação que os coleguinhas são do mesmo jeito, não sei o quê, não sei o quê. Só gente, na maioria, branca. Então a gente tem que sair, se a gente não fizer a força da bolha, a gente não sai, não. Não sai. Não sai, não. E não vê a realidade. Porque é a zona de conforto. É a zona de conforto. A gente tá lá. O livro tem algum lugar pra vender? Cara, é diretamente comigo no meu Instagram, joaomancha.up, ou no Zap e tudo. Tem marcador de página. E tem também, a partir dele, eu trabalho outras questões, que eu vou fazer só um parênteses aqui, que é do método que eu tô já maturei esse programa, que é desafiador, mas é muito foda. O programa é muito foda, eu falo com muito orgulho, que é um programa de desenvolvimento. Que é... Esse outro? E esse outro aqui já é da conferência, do rock. Então é só o portfólio. Esse aqui? O que é? Não, esse aqui é da conferência do rock, da Conferência Nacional do Rock, que já é uma ação pelo Setorial Cultura Rock, né? Mas é um livro
Mas Esse- o que ele é? O que você trouxe? Esse livro aqui, ele O é... que você trouxe? Ele é... Ele é, na verdade, um resultado de outra ação, né? Tá. Do Setorial Cultura Rock, que eu também faço parte, né? Hoje sou uma das lideranças, e que também é uma tremenda entrega de várias e várias pessoas daqui da cena do rock. Essa é curiosidade. É coligado, setorial? Assim, você é diretor, mas... Não, a questão é a seguinte, hoje o Setorial, ele reúne vários... Hoje o Setorial ele reúne vários ativistas ali do rock com os seus diversos coletivos, com os seus diversos projetos, né? Esse aqui a gente tem que pôr um desse aqui no estúdio, hein, velho, pra galera ver. Tem mais? Não, em breve a gente está negociando aí para ver se a gente consegue uma tiragem desse caderno pra galera aí. O que a gente fez nesse dia aqui, que eu lembro, eu fui nesse dia. Esse trabalho foi um trabalho bem, bem bacana, porque eu posso já chavear aqui pro tema, então? Posso já chavear para esse tema aqui? Pode. É porque o que acontece, Eu fiquei curioso, né? Sua mãe estava falando de livro, né? Mas esse livro aí basicamente o compilado do que foi a primeira Conferência Livre Nacional do Rock, uma organização voluntária dos ativistas do rock, em uma iniciativa aqui do Distrito Federal, e que a gente teve a anuência do Ministério da Cultura para fazer a conferência. Quando a gente foi ao Ministério da Cultura, eles observaram que a gente estava bem estruturado. É um trabalho que o professor Geldo foi um dos grandes pioneiros do trabalho, e ele falou: Mancha, consegue ver se faz alguma... Eu disse: olha, eu nunca fiz uma conferência, mas a gente dá um jeito, né? E dentro do meu trabalho, eu trabalho muito com modelagem de processo, análise de negócios, então eu já tenho alguma prática, né, nessa área. Aí eu olhei, cara, qual que é a saída esperada de uma conferência? Um consolidado de propostas para atender algum tipo de problema. Mas se hoje o Estado chegasse com a gente e falasse: vem cá, vocês reclamam pra caramba do Estado, né? Mas que diabo vocês querem? Bora, 2 caras aqui para me falar o que diabo vocês querem da cena. Talvez a gente não tivesse essa resposta na ponta da língua, a gente não tivesse ainda debatido o tema e estruturado uma pauta, né, mais redondinha ali. E aí a conferência veio para isso. Então a gente montou alguns grupos de trabalho, a gente até fez uma dinâmica mais da metodologia ágil, que é uma outra forma de fazer gestão de times, né, que tem crescido muito ao longo da última década. E a gente conseguiu rapidamente gerar nos nós críticos da cadeia cultural do rock e fazer o debate com produtores de todo o Brasil, que foi uma luta também conseguir, né? Explica rapidinho, que é assim, acompanhando esses tempos também com o estúdio, tem muita gente que não acha que o setorial é uma produtora. Acha que o setorial é uma produtora. Não é, não é? Pois é. Explica o que é o setorial. Assim, tipo assim, cara, o setorial é isso, pronto. Rapidão. Porque pra não ter que ficar... Tá, o Setorial não é uma produtora de eventos, eventos festivos, eventos festivais. Não, nós não somos uma produtora. Nós somos um coletivo. Somos um coletivo de engajamento, de luta, de busca por políticas públicas para a cena rock. Porque vários outros movimentos culturais já estão organizados e se articulam de forma política com o poder público e conseguem atrair recursos, dinheiro para a sua cadeia produtiva, para fomentar o teu estúdio, para fomentar, pagar cachê para a banda, para o produtor que faz um evento não sair no prejuízo, para de alguma forma remunerar pessoas que pagam seus boletos, muitas vezes exclusivamente com essa atividade cultural. E aí o rock sempre ficou ali. A gente disse: não, vamos dialogar também. Roqueiro também é gente. O pessoal tem que reconhecer a gente como um segmento da sociedade que precisa ser reconhecido, sobretudo pelo que o rock traz, e que, muito embora também não é conveniente, são principalmente as temáticas de questionamentos sociais. Protestos contra a corrupção, questionamentos sociais, a dinâmica comportamental, as dinâmicas... de exploração, de capitalistas. Então, esse tipo de assunto nem sempre é tão bem-vindo. Nem sempre vende muito, né? Como uma Anitta vende por aí, tudo. Eu falei da Anitta, mas aí foi uma alfinetada proposital, porque eu considero ela uma artista muito fake, muito fake. Deus do céu. Mas eu gosto. Especialmente na parte que ela foi... Tocou as musiquinhas de rock, eu gostei. Gostou? Apesar de achar um pouco parecido com The Cure, a melodia, mas tudo bem. Essa eu nem ouvi, não. Esse tipo, o que tá compilado nesse caderno aqui, se alguém chegar pra gente e falar: o que vocês querem?
é isso aqui. Aí vai falar desde cadeia produtiva, Tudo. políticas de desoneração fiscal para estabelecimentos que trabalham com a temática rock. Tu pode falar de estúdios de tatuagem, pode falar de estúdios de música, vai falar sobre o fomento a mais festivais, né, que remunerem os artistas, que remunerem o backstage. Você vai ter tudo isso aí. E principalmente o trabalho de inclusão social e rock nas escolas também, né, que é onde a gente precisa muito usar o rock não só como música, mas como ferramenta transversal de transformação social. Porque o rock é música, é moda, é figurino, acessórios, literatura, filmes, cinema. O rock está em tudo, né? Ele é tipo aquele agente da Matrix. Eles estão em todos os lugares. Na verdade, muda vidas, né? Tipo, esses dias eu assisti a entrevista da Sarah nos Zines. Quem quiser vai lá assistir, vai, uma entrevista fantástica. A música mudou a vida dela. A música mudou a minha vida. Uhum. Um dia desses, eu tava comentando, ontem mesmo, a gente teve uma banda saindo aqui, o Gilmar do RD, a gente tava conversando sobre o curso que eu precisava fazer e tal, aí eu falei assim, bicho, quando eu sentava na escola pra estudar, eu não tinha interesse nenhum, eu ficava assim, a escola não me tinha atrativo. Mas eu sento aqui pra estudar o curso que eu tô fazendo de direção de palco, aquele comentário que eu fiz com você. Sim. Eu assisti, sentado, inteiro, numa lapada, eu falei assim, já acabou, velho. E foi 3 horas de aula, velho. Caramba. Eu, tipo assim, 3 horas seguidas que não precisava assistir tudo de uma vez, mas eu tava assim, eu não... Então, né, imerso ali. Imerso. Aí eu falei, cara, eu não quero parar pra fazer nada. Aí eu falei, tá, aí eu, caralho, que legal, velho, o que eu vou fazer agora? Aí eu comecei o de executivo. Aí vou fazendo. E toda hora fica procurando, velho. Porque realmente a música, o rock, o estilo rock mudou minha vida, velho. Que maravilha, tá mudando, muito bom. Tá mudando. Se não fosse a música, o rock, eu não tinha feito as coisas que eu fiz até hoje, velho. Todo dia eu falo, cara, isso não pode bater na mesa. Isso foi por causa do rock. Sabe? Então, escutam rock. Escutam rock. É isso aí, galera. Tem que escutar pra mesmo. finalizar, vamos lá. Fiquei sabendo que você foi indicado a melhor direção de videoclipe. Melhor direção. Eu tô entre os Ainda indicados. tá na votação? A partir de amanhã começa a votação dos curadores chamados e tudo, porque primeiro foi votação popular, né? Eles fazem uma triagem, depois abre para votação. Agradeço a todo mundo que pôde votar aí no meu trabalho. Mas basicamente, do que a gente está falando? É do a oitava edição do Prêmio Profissionais da Música. A GRV Produções, há algum tempo, a gente já teve, né, o Gustavo Vasconcelos palestrando em um dos workshops do setorial. Ele dá uma aula sobre o ecossistema da música, quanto vale a nossa obra, né, no mundo. Ele dá uma aula muito grande, e aí faltava isso, uma valorização maior, né? Então, assim, esse é a oitava edição. Aí eu já estava para me inscrever, já tinha um tempo. Acabou que deu tempo de eu ter mais obras dentro do audiovisual, que eu produzo videoclipes também, né? Eu gosto de dirigir, roteirizar, eu gosto de trabalhar com encenação, né, dos próprios membros da banda, porque eu já fiz teatro também, né? Eu gosto pra caramba de teatro. Tá concorrendo por qual? Direção de videoclipe. Qual clipe? Aí você coloca lá... Você pode colocar o seu portfólio, mas eu coloquei inicialmente só 2 lá. Mas se você entrar no meu portfólio que tem, não é por que específico. foi da Quaraci, que é Guarani, Deus do Sol, da Arandoaraquá, né? Que é uma das bandas que eu toco de heavy metal indígena. E a outra foi a... Eu acho que foi a do próprio artista indígena, que é o Zanjo também, que é o fundador da Arandoaraquá, mas ele tem um trabalho solo. E o outro trampo foi um trabalho solo dele também, que ficou bem bonito, por sinal. Fora esses dois, qual que projetos que você já fez? Eu fiz de uma banda que é do Caio Terra, quando ele tocava no Minhocas, ele era bem pequenininho. Ainda continua pequeno, assim. O Minhocas, aí era o Caio, correria. Todo mundo fala que ele... Tem 5 anos que ele tem 16 anos. Pois é mesmo isso. Eu lembro dele. Então, foi correria. Eu fiz o Fighter da Mitzen, da banda Mitzen. Aí fiz vários trabalhos de cobertura de
ao vivo também. Eu fiz um trabalho que ficou muito bom do show da Rebellion, que é uma banda brutal, de brutal death metal, no Agosto do Cão de 2022. Ficou um trampo muito bom. A banda, por sinal, gostou pra caramba também. Eu fiz do Mofo, né? Eu fiz alguns da Aranduaraquá, já fiz 3 vídeos da Aranduaraquá. Fiz alguns visualizer de uma artista até da área do MPB, que não é do rock também, da Ayla Ticiane. Fiz o do Mofo, que ficou bem engraçado, que é o Let Them Fall. O da feira? É o da feira e tudo. E eu já fiz muitos vídeos, cara, são muitos. Fiz do Sandro, da Hate by Hate, mas eu fiz do trabalho solo dele, do Sandro, da música livre. Na época da pandemia fiz também, né, algumas lives de banda. A primeira live que foi lá no Underground Pub também, né, na época do Marcelo Podreira lá, a gente fez. E lá foi um milagre, viu, galera? Quem mexe com live, fazer uma live com 1 megabit por segundo de upload, filho. Então, assim, eu priorizava só a banda de áudio e a imagem era só aquele quadradão, só pra galera saber que tinha gente mesmo ali. Mas foi muito importante pra pandemia, cara, porque tava tendo um monte de live e a gente do rock, sabe, tava com falta ali. Disse, cara, vamos colocar umas bandas aí. Nossa, eu fiz algumas. Meu irmão, lá véi. E era assim, tipo... o som que vai pro seu celular não é o mesmo que vai pro outro celular. Não é o mesmo que vai pra televisão. Não é o mesmo que quem tá vendo no computador. Véi, isso era um terror, meu irmão. Eu falei, chegou uma hora assim, vai, quem ficar fazer live é 5 mil. Ah, mas você não... Véi, é 5 mil. Ah, véi, é 5 mil. A minha parte, se você quer chamar outro... Assim, não exagerei nos 5 mil, mas eu falei, véi, eu cobrei ali um preço assim que, tipo, pro cara já desistir, véi. Porque é muito trabalhoso, véi. Aí eu ainda fazia a parte da câmera pra outra pessoa, véi. Aí quem quer fazer a câmera, você fala com essa pessoa aqui. Sim. Porque não dava, véi, não dava. Na época eu fiz muito só, sabe? Nossa, velho, eu então não ficava monitorando câmera, aí eu pegava uma câmera dinâmica, em alguns casos. E sem contar o risco, que a gente ainda podia pegar a doença, né? E eu falei, não. Na época da pandemia foi tudo bem de máscara. A gente colocou lá no... Depois eu fiz uma no Ragnarok, que foi Convergência Underground Fest, 2ª edição, que foi com o Terrocídio e com a Desonra. Ficou muito foda também. E com a sonorização do Rafael Giraldi, né? Que é um cara também que já ajudou banda pra porra aqui, cara. Do Texas Studio, né? Hoje ele não tem mais o estúdio, mas o Rafael é um parceirão também. Ele toca na... Aquele cover de Ghost e na No Breath. No Breath, ele ainda tá tocando aí. Beholders também, né? Acho que tá na Beholders Cult. Ele tem uma de cover também, agora eu não lembro qual é o nome. Acho que é essa do Ghost aí, do cover do Ghost? Não, é outra coisa, é uma coisa mais rock and roll. Mais essa eu nem sei, não. Não lembro agora, acho que eles vieram só uma vez aqui no estúdio. E aí tô nessa aí, né, aguardando agora a posição do... Mas pra mim eu já me sinto muito honrado, cara, de ser reconhecido, de estar aí entre... Né, nessa indicação, né, de direção de videoclipe. Inclusive fica a dica aí, tá, galera? Quem quiser conferir mais no meu trabalho, me chama também pra gente negociar. Mas eu gosto muito de explorar isso, interpretação. Eu gosto de trazer enredo, história, sabe, pra conceito. E onde te acha? Pode achar no mesmo Instagram, joãomancha.up, ou no do Convergência Social. É o Drame, né? Que é tipo João Paulo Drama. Não, é que eu tenho vários, né? Ai, Mancha, me ajuda, tenho né? Vários. Eu tenho um de... É que eu já fiz trabalho de modelo também, então tenho o Instagram de modelo, aí eu tenho o Instagram de batera, que é o mancha.drummer, aí tenho o João Paulo.mancha, que é o meu pessoal, tenho o joãomancha.up, que é mais dessa minha área de desenvolvimento humano e outras questões ali, até de empreendedorismo. É aquele escondido dos roqueiros. E o Convergência Social, que é do projeto que tem tudo lá. Inclusive pode ser pelo do Convergência Social também, né? Porque a minha teoria sempre foi assim, o Convergência Social ele meio que subsidia o custo, né? Então assim, eu faço alguns preços mais acessíveis justamente para poder a cena girar, sacou? E para finalizar, deixa aquele recadinho pra galera. Fala onde pode te achar, as bandas que você tá tocando, manda um recadinho. Quem quiser participar tanto do Convergência... Ou setorial é mais pro convite, né? Quem ajuda, né? Cara, setorial é aberto também. A pessoa vai ter que querer ajudar e se despir de vaidades. A gente já teve algumas questões, né? É natural do ser humano. Muitas vaidades envolvidas. Disse, cara, isso aí é a ruína de qualquer coletivo. Aliás, quando a gente pensa a humanidade como coletivo,
A nossa ruína é essa vaidade toda, essa cegueira por poder, por ego e tudo. A gente tá vendo, né? A briga curioso, não é nem por dinheiro, acho que por poder. Fica até um recado aqui, porque assim, a nossa genética, e esse que é o meu desafio no meu programa, que é o Homo Evolutio, a nova espécie humana, é uma provocação ao Homo Sapiens, né? O projeto do Homo Sapiens é um projeto, digamos assim, ele tem tudo para ser maravilhoso, mas ao mesmo tempo ele tem tudo para ser o que é neste momento. É um projeto falido, é um projeto de humanidade decadente e continuamente agressiva, violenta. Nas minhas palestras eu faço esse panorama desde a época da pré-história até essa era digital de IA. A gente teve um avanço tecnológico maravilhoso, foda mesmo, diferenciado. Mas a gente não consegue se tratar com respeito, com camaradagem. É uma dificuldade, é intriga, é inveja, é ódio. Eu disse, caramba, cara, que serzinho perebento, né? E é por isso que no meu método eu trabalho essa questão do como a gente ativa geneticamente o que tem de bom nesse DNA para a gente realmente florescer uma humanidade melhor. Então, esse é o desafio com todo esse ferramental, neurociências, comunicação, o jeito que a gente se relaciona, o jeito como eu penso no mundo, meu senso de sistema, meu senso coletivo, meu senso social, minha regulação emocional, como eu trabalho a minha psique, minha capacidade cognitiva e como eu trabalho o meu servir ao mundo, né? Então, é um método que eu desenvolvi bem holístico. E eu acho que é um pouco por aqui o meu recado para as pessoas, né? A gente tem uma genética muito tribalista ainda, sabe? Pô, se alguém vê o que aconteceu ontem lá em Pernambuco, né? A briga de torcidas lá entre Sport e Santa Cruz. Cara, uma barbárie assim. E o que move esse ser humano, sabe? Aquela cegueira, eu vou te odiar, e vou te espancar, e vou fazer isso e aquilo, sabe? Fizeram uma tortura no meio da rua lá. E a gente tem isso. Só que quando a gente vê esse espírito mais selvagem do ser humano, ele teve uma razão de ser. Isso nos fez sobreviver nessas gerações, na nossa história da humanidade. Só que, porra, a gente também tem um outro lado que precisa ponderar isso, entendeu? Nós somos seres relacionais e emocionais. Então, quando a gente não respeita o que o outro sente, como eu também me sinto no mundo, para simplesmente querer abafar o que ele sente, para apenas eu me sentir poderoso, me sentir envaidecido, isso é muito cruel, isso é muito primitivo. Então, essa mentalidade primitiva de bolhas, de tribos, e aí não vamos fazer um corte aqui específico, né? Existem várias organizações tribais, entendeu? Inclusive os povos originários se organizam, só que de uma forma muito mais conectada com a nossa essência, com o nosso sistema. Quem cuida da natureza são os povos indígenas, né? Graças a Deus, como se diz, no ano passado a gente conseguiu derrubar, né? Assim, é uma vitória dos povos indígenas, derrubar o marco temporal, que era a lei 14.701, que era um absurdo, que só teria direito à terra quem comprovasse que estava na terra no ato da Constituição em 88. Eu disse, pô, para com isso, como vai comprovar? Tem todo um estudo, né? Sociólogos. Tá. Então não era uma coisa simples, mas assim, só que essas organizações tribais, quando eu falo, é no sentido de que a minha, ela precisa existir para a sua não existir. Isso é um espírito, a gente está falando da matéria do fantástico, heavy metal, um monte de questões nazi, mas a gente pensa que o problema só está assim, é porque os nazis é aquele problema todo. Galera, o problema começa muito antes, porque esse senso supremacista, ele existe em tudo, cara. E a gente tem essa treta, direita, esquerda. Um dia eu estava numa rodinha de uma galera mais direita extrema, eu falei, que eu vou fazer um trabalho voluntário ali. Tu faz trabalho voluntário? É um trabalho de assistencialismo. Você é comunista. Pô, como assim, cara? Tipo, independente do rótulo, né? Olha a ação. E do outro lado também existe um extremismo, sim, na esquerda, que eu faço profundas críticas à falta de autocrítica que a própria esquerda se faz. Qualquer movimento, você que é da política, você que é líder de um coletivo, você quer acabar com o seu coletivo, com o seu partido político, seja lá o que for, se fecha a autocrítica. A autocrítica é que faz a gente realmente honrar a nossa espécie e evoluir, fazer melhorias. Agora, se eu sou um cara fechado à autocrítica, eu vou sucumbir ali. Eu não consigo me adequar às mudanças que são necessárias. Então, acho que existe também isso, porque eu vejo muito radicalismo do outro lado. Então, se alguém fizer uma crítica ao presidente atual Lula, é porque o cara é fascista. Porra, como assim, entendeu? O mundo tá bonitinho, o presidente entrou e o problema do Brasil resolveu, acabou. Entendeu? O Brasil continua uma merda, entendeu? Tem um monte de gente morrendo, sendo morta,
Os índices de... Aí você escala para tudo, entendeu? Você pode escalar isso para o judiciário, para o legislativo, para o Supremo Tribunal. O mundo tá um caos, cara. Só de feminicídio aí, cara, é todo dia, cara. Todo dia. E aí, o que a gente fez, de fato, em 20 anos que melhorou a vida dessa mulher, entendeu? Em 20 anos de concreto, Cara, é muito pouco. É muita incompetência. Então, a gente falhou como sociedade. Declaro aqui, né? Nós, sociedade, somos derrotados para si mesmos. Não é a inteligência artificial a nossa ameaça. Nós mesmos somos a nossa ameaça. Então, se a gente não se mancar, tomar um simancol e dizer, cara, nós temos que bater, tirar a bunda da cadeira. O slogan aqui do meu projeto é a atitude que evolui. A gente tem que ter atitudes melhores, sistêmicas e estruturantes. É assim que a gente muda o mundo. O resto é só balela. O pessoal fala muito, mas o ser humano, a humanidade não tá acostumada para acabar com as fronteiras, velho. Não tá. Não tá preparada para isso. É um desafio muito grande, véio. Não tá preparada. É o desafio. Não tá. Não adianta a pessoa falar, falar e não fazer. É isso que é uma coisa legal, que às vezes, as pessoas falam aqui no estúdio. O que você posta nas redes sociais é a mesma atitude que você tem aqui. Pelo menos isso, alguma coisa a rede social tem que servir. Porque eu não tô fazendo teatrinho. Tá sendo coerente, né? Eu tô coerente com as minhas atitudes, tanto lá quanto cá. Não tô sendo diferente. É a reta ação da filosofia. Uhum. Beleza. Corte, né? Aqueles, né? Mas, ó, só pra fechar, então, galera, das minhas bandas, né? Acompanhem o nosso trabalho aí. Morph Thrash, banda de thrash metal. Peso Morto, que neste momento parece um peso morto. A galera vai me zoar, porque a gente tá bem parado. Mas as letras são muito fodas, são letras em português para rápida assimilação. E temos também a Aranduaraquá, acabou de lançar o nosso novo videoclipe da Sequa, que é Pajé em Tupi. Então, convido vocês a procurarem o nosso trabalho, heavy metal, para disseminar mais, né, a língua mãe, vamos colocar assim, língua dos povos originários, e a cultura também indígena. Você não tem outra banda? Eu já tive outras, né? Já tive a Black Blues, eu já tive... atualmente, é que, que você tá tocando... Não. Não? Não tenho, não. Tem certeza? Não, já toquei na Doicode também, mas a banda acabou em 2018. Achei que você tava num negócio que eu vi você um dia tocando umas coisas diferentes. Pode ter sido alguma doideira aí, não, mas de banda mesmo essas três. São essas três. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido esse episódio super especial com João Paulo Mancha. Valeu, galera. E bora evoluir, cara. O resto... E se inscreva no canal, acione o sininho para você ser o primeiro a receber as notificações e dá aquela like aí que ajuda muito ao algoritmo aí entender que você tá gostando aí e espalhar a parada aí para todo mundo. Beleza? Valeu. Beijo. Valeu, galera.